Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria ter você aqui com a gente. Vamos conversar hoje sobre a mensagem a seguir. Vamos ouvir, será muito interessante. Ide, anunciai, em tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo exortou Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Redargue, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Isso significa falar do evangelho quando ele for agradável, aceito, mas também como na maioria das vezes ele for um incômodo, for odiado. Quando for conveniente e aceitável, mas também quando for desconveniente, difícil ou impopular. Devemos pregar com fidelidade, mesmo quando a cultura é contrária à verdade bíblica. Corrigir e exortar, mesmo que o ouvinte não queira ouvir. Ensinar com paciência, mesmo que leve tempo para as pessoas entenderem ou aceitarem. A Bíblia nos apresenta exemplos. Jeremias pregou quando ninguém queria ouvir. João Batista exortou mesmo autoridades. E o nosso Senhor Jesus pregou o reino tanto para multidões como para indivíduos, em lugares públicos e privados, sendo aceito por uns e rejeitado por outros. Em tempo e fora de tempo, nos lembra que a fidelidade do Evangelho não depende das circunstâncias, mas do compromisso com Deus e com a verdade. A palavra deve ser proclamada sempre, porque o tempo é urgente e as almas precisam ouvir, quer queiram, quer não. Uma mensagem conhecida e muito importante surge das Escrituras, sabe? Um chamado assim, bem direto, que atravessa os séculos. Vem lá da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Aquela parte. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Redargue, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Essa expressão, a tempo e fora de tempo, sempre me pega. É basicamente um chamado para a gente ser constante, né? Tipo, falar do evangelho quando está tudo bem, quando o pessoal está receptivo, mas também, e talvez até mais importante, quando a situação é desfavorável. Quando parece um momento errado, sabe? Quando a mensagem soa inconveniente ou até quando gera resistência. Não é sobre esperar a hora perfeita, mas estar sempre pronto. Exatamente. E é incrível a profundidade disso, né? Paulo não diz só o que fazer, pregar, mas ele detalha o como. A fidelidade à mensagem é central, mesmo que a cultura ao redor não esteja alinhada com a verdade da Bíblia. E essa pregação não vem sozinha. Tem o corrigir, o repreender o que está errado e o encorajar, que é o exortar. Mas olha o tempero. Longanimidade, essa paciência enorme, sabe? E tudo bem firme na doutrina, no ensino sólido. Não é só falar por falar, é falar a verdade, mas com esse amor paciente. É verdade. E essa ideia de constância, bom, não fica só na teoria, né? A própria Bíblia mostra isso na prática, de um jeito bem forte. Tem personagens que viveram isso assim radicalmente. Vamos pensar em Jeremias, por exemplo. Ele tinha uma mensagem dura para entregar, de juízo mesmo, e o povo não queria ouvir. Lá em Jeremias 20, ele até desabafa, fala da dor, da zombaria que sofria. Mas ele diz que a palavra dentro dele era como um fogo, sabe? Não dava para segurar. Pregou totalmente fora de tempo, quando ninguém batia palma. Nossa, que exemplo forte! E tem João Batista. Que coragem daquele homem, né? Muita. Ele não teve receio de confrontar o pecado. Mesmo lá em cima, no poder. Falou na cara do rei Herodes, como a gente lê em Mateus 14. É verdade. Falou a verdade, sabendo que podia custar caro. E custou, né? A liberdade, a vida. Um exemplo claro de não se calar por conveniência. Sem dúvida, ele não mediu as consequências humanas, né? E o maior exemplo de todos, claro, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, sim. Ele anunciou o reino de Deus sem parar, falou para a multidão que aclamava, falou para uma pessoa só numa conversa particular, ensinou em público e em privado. Em todo lugar, né? Isso. Alguns seguiram firmes, mas muitos o rejeitaram. Teve até discípulo abandonando o barco, como está lá em João 6. Mas mesmo com a rejeição, mesmo quando parecia fora de tempo para muitos, ele nunca deixou de proclamar a verdade. É fascinante mesmo ver como essas vidas ilustram esse princípio do a tempo e fora de tempo. A fidelidade deles não era algo negociável, sabe?
Não dependia se era popular, se as pessoas iam gostar ou não. A missão era de Deus. A responsabilidade era anunciar a palavra que receberam. Não importava a circunstância ou o que ia acontecer com eles. Eles entenderam que a mensagem era maior que eles. Bem maior. E maior que as reações das pessoas naquele momento. Se a gente conecta isso assim, com o panorama geral, a gente percebe a urgência que está na mensagem do Evangelho. Por que Paulo insiste tanto com Timóteo? É porque a eternidade está em jogo, né? As pessoas precisam ouvir a verdade para ter a chance de salvação. Exato. Por isso que a proclamação não pode ser só de vez em quando ou só quando a gente está confortável, quando é conveniente. A ordem é para estar pronto sempre. A necessidade é constante e o tempo... Bom, o tempo pode ser curto. A mensagem tem que ser entregue. Quer ouçam, quer não. Isso muda tudo, né? Coloca as coisas em perspectiva. Mostra que o nosso compromisso principal não pode ser com o que é fácil, o que é popular, o que é bem aceito. De jeito não. O compromisso é primeiro com Deus, que nos confiou a palavra dele, e com a verdade dessa palavra. É um chamado para obedecer com fidelidade, mesmo quando parece que a gente está nadando contra a maré. É isso. Em resumo, a direção da Bíblia é muito clara. A palavra de Deus é para ser compartilhada sempre, em toda e qualquer situação. O jeito importa, claro, com paciência, com um ensino sólido, mas a constância, essa não se negocia. O que move a gente não pode ser a aprovação das pessoas, mas sim a urgência da mensagem em si e a nossa lealdade àquele que nos chamou para sermos seus porta-vozes. Perfeito. É uma constância que vem da fé, do amor, uma fidelidade que não se abala com as circunstâncias. É, no fim das contas, refletir o caráter daquele que nos enviou. Bom, hoje ficamos por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e até a próxima. Deus abençoe.